Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Antunes, né? A gente está aqui na segunda fase da OAB, do curso Master OAB, né? Para quem já vem acompanhando a nossa segunda fase, já sabe mais ou menos como é a divisão. Sabe que a gente fez teoria, questões, súmulas e OJs, sempre dividindo em direito e processo do trabalho. Ou seja, é muito material para, obviamente, você estudar, tem bastante coisa para você ali acompanhar e, lógico, se preparar da melhor forma, só que agora a gente vai começar aquilo que muita gente já chega mais ou menos querendo encontrar, que muita gente já quer logo começar a fazer, que é justamente a questão das peças, tá? Agora a gente vai começar a falar a respeito de peças no direito do processo do trabalho. Essa parte, inclusive, não dá nem para nominar só direito ou só processo, né, gente? Porque na peça a gente tem a estrutura processual, que estaria muito mais próximo do processo de trabalho, mas dentro das peças a gente tem todo o contexto de direito material, que a gente também acaba analisando, né? Porque é isso que a banca quer. A banca quer que você conheça as formalidades, que você saiba fazer uma inicial, uma contestação, um recurso ordinário, o que for, mas que você também saiba expor nas peças as situações que foram colocadas, tá? Bom, como vai funcionar essa nossa parte de peças, tá? A gente vai fazer assim, vamos trabalhar algumas peças, muitas peças. A gente, inclusive, vai ter aí o cronograma mostrando quais são as peças que efetivamente vão ser trabalhadas. Qual é a raiz? Qual é, assim, a base-mãe, né, dessas peças? Eu posso dizer a vocês que a base-mãe dessas peças vai constar de reclamação trabalhista, né, que é muito usual, que é muito comum, que nada mais é do que a famosa petição inicial, né? A gente aqui pensa na forma que eu tenho de movimentar o Poder Judiciário, e a forma de movimentar o Poder Judiciário na Justiça do Trabalho é através da reclamação trabalhista, é através da petição inicial, tá? Só que dentro de reclamação trabalhista ou de petição inicial, eu tenho, por exemplo, consignação em pagamento, eu tenho, por exemplo, o inquérito para apuração de falta grave, eu tenho a rescisão indireta, tudo isso dentro desse contexto, né? Então, vejam, não é só, a gente não vai só trabalhar simplesmente, eu só vou trabalhar a reclamação trabalhista e ponto. Não, a gente vai enxergar todo esse mundo dentro de petição inicial, tá? Depois disso, o que a gente faz? A gente vem aqui e trabalha a famosa contestação, tá? A gente trabalha a contestação, lembrando que agora, né, nós temos o novo CPC, o CPC, a gente fica falando novo CPC e isso não sai da cabeça, mas é o CPC que é lá de 2015, que esse CPC justamente vai trazer as formas de impugnação agora dentro da contestação. Estou falando isso porque nos exames anteriores eu tinha que ter uma preocupação de falar de contestação, de reconvenção, de exceção. Não que eu não vá falar, eu vou falar. Só que agora, caindo em prova, todas constam dentro da contestação. Eu falo tudo dentro dessa peça aqui, né? É uma peça única agora que eu utilizo os meios de impugnação. E aqui no final eu tenho o recurso, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Óbvio, não veremos só o recurso ordinário, tá? Trataremos de todos os outros recursos. Mas eu posso dizer a vocês que a base aqui vai ser o recurso ordinário. Eu falo isso e você vai entender o que eu estou querendo colocar, porque quando você faz uma petição inicial, quando a gente aprende a fazer reclamação trabalhista, fica fácil depois fazer a consignatória, o inquérito, a rescisão indireta, uma reclamação de empregado doméstico, fica tudo mais fácil, fica tudo mais dentro assim daquilo que você já viu. Quando você aprende a fazer um recurso ordinário, você vai ver que a forma que você vai utilizar para o recurso ordinário, você vai utilizar para o recurso de revista, para o agravo de instrumento, para o agravo de petição. Então, são situações que vão, como eu já te mostrei aqui, eu te falei, te dá o esqueleto, sabe? Te dá a forma geral. E depois você só vai encaixando em cada modalidade de peça. E a contestação, costumo falar isso, pessoal, para mim, vocês vão ver que não é tão diferente disso, é uma das peças mais
fáceis. Quando eu digo uma das peças mais fáceis, porque a contestação ela não tem aquela forma, vamos dizer, tão certa como é um recurso. Às vezes, tantos elementos que você deve observar na petição inicial, você não tem que enxergar na contestação. Porque a contestação, ela nada mais é do que um rebate. A contestação é assim, alguém alegou alguma coisa, eu vou alegar algo contra aquilo que foi, obviamente, tratado. Estou rebatendo, né? E a gente pode enxergar de que jeito vai ocorrer esse debate. Então, assim, ó, eu tendo essas três peças dentro da minha mente, vocês vão ter essa peça dentro da mente, eu sabendo encaixar exatamente cada fundamentação em cada tipo de situação que é a regra geral, a gente fica muito bem preparado para efeito de prova, tá? Eu vou mostrar aqui para você, não raras vezes, espelhos de correção já de algumas provas, de que jeito a banca efetivamente trabalhou e te mostrar como às vezes a formalidade ela pode ser importante. Por exemplo, num recurso ordinário, o cabeçalho, a peça de endereçamento, pedindo conhecimento, remetimento e tudo mais. Tudo isso geralmente é pontuado. Então é algo que a gente não pode deixar passar, né? E depois vem a questão das fundamentações, que a gente vai explicando de que jeito, obviamente, a gente vai fazer, tá? Nosso curso, olha só, vamos lá no material, olha que bacana. Eu coloco aí uma introdução para falar para você o seguinte: as regras do novo Código de Processo Civil, que é o Código de Processo Civil, tá? A aplicabilidade no processo do trabalho, a questão da aplicação subsidiária e supletiva, os requisitos para aplicação e a famosa Instrução Normativa 39 de 2016. Gente, observem, o curso é um curso totalmente novo, é um curso totalmente gravado já na vigência do CPC de 2015. Então é um curso que a gente já vai fazer eventuais adequações e que a gente já vai enxergar e encaixar eventuais situações para efeito de prova. Então, por exemplo, não adianta, só por exemplo agora, né? Lá na petição inicial, eu querer fulano de tal, já devidamente qualificado, não, fulano de tal, neste ato, representado por seu advogado, Leandro Antunes, para comprovação do artigo 39.1 do CPC. Opa, parou? Não é mais 39.1 do CPC. Acabou, isso era do CPC de 73. Então, por isso até que eu falo com o pessoal, não adianta utilizar aqueles modelos antigos, porque os modelos antigos vão estar defasados, principalmente ali no caso a menção dos artigos do CPC. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse assunto, tá? Fiquem atentos. Bom, então, ó, as regras do novo CPC, o que é aplicado ao processo de trabalho, o que eu tenho que levar, exemplo, o caso da contestação, que eu apresento agora tudo dentro dela, a aplicação subsidiária e supletiva, o que é isso? Qual é a diferença? A gente vai ter que ver isso. Requisitos para aplicação, quando eu posso aplicar, o CPC no processo de trabalho e a Instrução Normativa número 39 de 2016, que é a instrução que trata das regras do CPC aplicáveis ao processo do trabalho. Bom, vamos lá, vamos aqui no nosso material. Olha aí, ó. Eu coloco dois artigos para vocês. O artigo 15, esse artigo 15 é do CPC, e o artigo 769, tá? 769, tá ok? Bom, olha só, o artigo 15, ele é aquele que trouxe uma certa confusão, ou deixou o pessoal um pouco preocupado em relação às regras da CLT. Ele vai dizer para você que o processo civil vai ser aplicado ao processo do trabalho de forma supletiva, né? Olha aqui, ó, o artigo 15 do CPC diz que eu vou aplicar ao processo de trabalho o CPC de forma supletiva e subsidiária, porque ele também fala em subsidiária. E aí a gente tem o 769 da CLT, que é aquele antigo e tudo mais, que diz que eu vou aplicar a regra de direito processual comum de forma subsidiária. Tranquilo mesmo? Foi? Bom, então vamos lá. Vamos pensar assim, vamos raciocinar assim.
Quando que eu posso aplicar as regras do CPC no processo do trabalho? Vamos ler os dois artigos? A gente volta aqui? Bota ali. Novo CPC, artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. E o artigo 769, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, tá? Vem cá comigo. É o seguinte. Primeiro, quando eu posso aplicar o CPC no processo do trabalho? De acordo com o 769, toda vez que eu enxergar omissão, né? E também compatibilidade. É a compatibilidade principiológica, viu, gente? Eu não posso ter incompatibilidade de princípios do CPC no processo do trabalho. Se eu tiver incompatibilidade de princípios, eu não posso aplicar. Aí eu vou enxergar inaplicabilidade. Tá? Legal. Só que o 769 autorizava a aplicação subsidiária, ou seja, não tem no processo do trabalho e eu tenho no processo civil, eu aplico. Exemplo, ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento nada mais é do que uma regra que é aplicada de forma subsidiária ao processo de trabalho. Não tenho na CLT nada a respeito da consignação, então eu vou buscar a regra do CPC. Tranquilo até aí? Continuando. O artigo 15 traz a possibilidade de aplicação supletiva. Óbvio, subsidiária também, mas subsidiária eu já tinha. E aí muita gente me pergunta, pô, mas qual é a diferença de aplicação subsidiária e supletiva? Subsidiária, a ausência de um, eu trago a regra do outro. Na supletiva, cuidado com isso. Eu posso ter previsão no processo do trabalho, eu tenho previsão no processo do trabalho, só que a regra do CPC, ela complementa a regra do processo do trabalho. Você entendeu? Eu, aqui no caso, não tenho previsão na CLT e aplico o CPC. Isso é subsidiário. Mas eu tenho a possibilidade hoje de ter a aplicação da regra na CLT e aplicar de forma supletiva o Código de Processo Civil. Exemplo clássico é os embargos de declaração, o recurso, né, de embargos de declaração. Se você for lá na CLT, você encontra no 897, letra A, previsão de embargos de declaração. Mas eu aplico o CPC para complementar aquela regra que eu tenho na CLT, ali no caso, no processo do trabalho. Leandro, por que você está falando isso agora e por que você está falando isso para a gente nessa aula de peças, por exemplo? Simples. Na aula de peças é que a gente tem que ter, vocês vão ver isso, a adequação do que eu vou fundamentar as minhas peças. Por exemplo, quando eu vou fundamentar um recurso ordinário, a CLT tem previsão expressa do recurso ordinário. Então, fundamento com a regra da CLT. A petição inicial, eu fundamento com a regra da CLT e combino com a regra do CPC. Os embargos de declaração, dependendo da situação, eu vou fundamentar com base no 897-LA e supletivamente, ou combina com, a gente vai ver isso para quando tiver dúvida, com base no 1022 do CPC. Gente, nessa linha de processo do trabalho, é super importante que o candidato saiba quando a aplicação é subsidiária, quando a aplicação é supletiva, tá? E isso, lógico, pode cair até lá nas questões. E a instrução normativa também ajuda um pouquinho em relação a isso. Digo instrução normativa número 39 de 2016, tá? É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, assim, presta atenção antes de eu começar a fazer peça. Antes de eu enxergar de que jeito se dá a petição inicial. Deixa eu saber que quando eu utilizo meio processual
trabalhista, eu utilizo a CLT e posso aplicar subsidiariamente ou supletivamente a regra do direito processual comum, tá? Fundamento, inclusive, artigo 15 do CPC e 769 da CLT. Aí ficou muita dúvida se o 15 do CPC ele veio para acabar com o 769 da CLT, sabe? Muita gente dizia assim, não tem mais sentido ter o 769. Já que o 15 fala a respeito do assunto, para que vão falar do 769? Aí veio a instrução normativa número 39 de 2016 e fez o seguinte, olha só que bacana, olha só que interessante. Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente ao processo de trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho, na forma do 769, 889 e 15 do CPC. Leandro, você não falou do 889, é porque o 889 é aplicado na execução trabalhista. Na execução trabalhista tem até algo interessante, que você primeiro busca na CLT a regra, né? Depois você vai à Lei de Execuções Fiscais e só depois é que você chega efetivamente no CPC, tá? Então isso é interessante, isso é bacana. A gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum, tá? Bom, então vamos lá. Para a gente começar a falar de petição inicial, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para vocês que são interessantes e que vocês não tenham qualquer tipo de dúvida, né, em relação a isso. A gente aqui vai fazer alguns casos. A gente vai pegar alguns casos de provas anteriores, vamos fazê-los, vamos fazer juntos, tá? Mas a gente tem muitos casos. Então o que eu preciso? Eu preciso que você complemente. Eu preciso que você pegue esses casos e que você também vá fazendo as petições. E posso te dar um conselho? Já faz na própria folha como vai ser utilizada na prova. Muita gente me pergunta assim, onde que eu consigo pegar essa folha que vai ser utilizada na prova? No próprio site da instituição, da banca. Você vai lá no site da banca e coloca numa prova dessas aí anterior, tá? Joga lá. Numa dessas provas anterior vai ter lá o espelho e tudo, de correção, e vai ter folha para você fazer pautadinha, bonitinha, direitinho. Por quê, gente? Uma coisa que eu falo. Não adianta querer ficar aqui fazendo nas aulas, assistindo às aulas e ficar fazendo peça no computador. Não adianta. Porque é muito prático, eu vou lá, copio, colo. No dia da prova não vai ter isso. No dia da prova você tem que meter a mão, você tem que pegar e tem que escrever. A prova não é com o teu laptop, a prova é você, uma caneta e um papel. Então, para já ir acostumando aquela ideia do treino difícil, jogo fácil, ou ainda que o jogo seja mediano, já está valendo, você vai pegar essa folhinha para você já evitar eventuais situações, eventuais erros que possam acontecer no dia da prova. Exemplo clássico, que eu tenho certeza que ninguém aqui vai fazer. Vai escrevendo assim, vamos botar, né? Vamos supor, assim, postula, aí botou aqui, aí botou, de jeito nenhum. Sentiu que tá chegando aqui no finalzinho, sentiu que não tá dando, faz isso aqui, postula o reclamante, vamos botar o in. Eu ia escrever o intervalo. Olha só que situação. Eu aqui botei ind, eu pego, faço isso aqui, e escrevo de novo, mas na prova também não dá para fazer isso. Na prova você também não vai usar corretor, tintazinha branca, não vai usar nada disso. E nem vai fazer o que às vezes alguns candidatos fazem, hein? Que não é bem visto. Não vai chegar e vai fazer isso aqui, dar um riscão. Não vai fazer isso. Era para ter escrito aqui, no caso, assim o reclamante, assim postula o reclamante, o intervalo, né? Vamos supor que fosse o intervalo, e aqui você tivesse colocado o ind, se colocou o ind, faz isso aqui, sem medo, risca, pronto, não tem problema nenhum.
E não tem necessidade de vir aqui para baixo, não. Poderia ter continuado aqui. Poderia ter colocado o in, tracinho, intervalo. Eu sempre falo isso, a gente vai falar muito aqui daqui para frente. Na hora que você estiver escrevendo, você não pode ficar rasurando muito a sua peça. Errar é normal. Todo mundo erra. Não sei se você vai errar na sua peça. Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas o normal é errar. Vai com isso na cabeça. Errou? Riscão. Escreve embaixo. O intervalo será concedido. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai acabar, né? Terminar esse bloco. Próximo bloco a gente volta. Vou continuar falando algumas situações aqui que podem, logicamente, acontecer. E a gente vai falar na nossa petição inicial, tá bom? Até daqui a pouco. Um forte abraço. Tchau, tchau.